Oi, esse é o quarto episódio sobre as mulheres que foram importantes no propósito de Cristo e hoje nós vamos falar de 4 mulheres. Nós vamos falar sobre Lia, Raquel, Bilá e Zilpa. Lia e Raquel eram filhas de Labão, o irmão de Rebeca. No episódio anterior nós vimos que Rebeca orientou Jacó a ir para a terra do seu irmão para ali na sua parentela encontrar uma esposa para ele, uma vez que Esaú tinha se casado com mulheres filhas de um heteu. E então Jacó segue, inclusive para fugir do irmão, né? Depois ele enganá-lo 2 vezes, e ele vai para a terra então de Labão. E a primeira mulher que ele encontra quando ele chega num poço é a filha de Labão, Raquel, que pastoreava as ovelhas do seu pai. E então ele se apresenta e Raquel conta para o seu pai que Jacó era filho de Rebeca. Labão recebe com alegria, coloca para trabalhar na sua terra e ele combina de entregar pagamento para ele. E então Jacó mostra sua intenção de se casar com Raquel. Labão gosta da ideia e então negocia para que Jacó trabalhe por 7 anos para receber a mão de Raquel. E como ele amava muito Raquel, ele considerou aquilo pouco tempo. Trabalhou dedicado durante esses 7 anos e quando foi o tempo de se casar e consumar o casamento, Labão engana Jacó. E aqui nós vemos que da mesma maneira que Jacó engana o seu irmão Esaú, agora ele é enganado. E então Labão entrega a sua filha mais velha, a Lia, que a Bíblia descreve que tinha olhos fracos, enquanto Raquel era uma moça muito bonita. E aí Jacó só descobre que se casou, na verdade, com Lia na manhã seguinte, da noite de núpcias. E ele vai tirar satisfação com o sogro, e então Labão explica que na terra deles não era normal se dar a mão da filha mais nova em casamento antes da filha mais velha. E ele fala então para Jacó que se Jacó trabalhasse por mais 7 anos, ele poderia se casar então com Raquel, e Jacó, por amar muito Raquel, ele combina, ele faz o acordo e então continua ali trabalhando por 7 anos e se casa com Raquel também. Mas por Jacó demonstrar muito mais afeto e carinho e atenção por Raquel, Deus ele torna Raquel estéril e faz com que Lia seja fértil. E então Lia passa a ter filhos. O primeiro filho que ela tem é Ruben. E essa é a primeira tribo de Israel começar a ser formada ali através do primeiro descendente de Jacó. Depois de Ruben, Lia tem outro filho, cujo nome é Simão. E depois ela ainda teve um terceiro filho, cujo nome foi Levi. Passou um tempo e mais uma vez ela teve um filho. Ela teve 4 filhos e o quarto filho recebeu o nome de Judá. Então, Raquel começou a ficar enciumada porque a irmã já tinha tido 4 filhos e ela não tinha tido nenhum. Começou a cobrar Jacó. Jacó até se irou um pouco com ela porque ele não tinha poder nenhum sobre o ventre dela. Quem dá o direito à vida é o próprio Senhor, o próprio Deus, o Criador. E então Raquel cria uma estratégia. Ela entrega a sua serva. Labão tinha dado 2 servas dele para ficar como servas das suas filhas, como parte do dote do casamento delas. E então Lia tinha a sua serva Zilpa e Raquel tinha a sua serva Bilá. E Raquel então fala para Jacó: agora então você se deita com a minha serva Bilá e o filho que sair dela vai ser meu. Esse era um costume comum, né? Não é muito comum para nós, mas naquele contexto cultural onde Jacó, Labão e a família de Isaac estavam inserida, casar-se com 2 esposas ou se deitar, né? A gente viu Sara fazendo a mesma coisa, entregando a sua escrava, a sua serva Agar para Abraão se deitar. Mas Agar ela foi um pouco mais ambiciosa e se exaltou, né? E começou a humilhar a sua senhora, coisa que Bilá e Zilpa não fizeram. Elas permaneceram ali vivendo como servas, submissas às suas senhoras. E Bilá concebe um filho para Jacó, que tem o nome dado
que tem o nome dado por Raquel, coisa também que não aconteceu na história de Abraão com Sara, porque quem deu o nome de Ismael foi Agar. E o nome do primeiro filho que Bilá dá para Raquel é Dan. Bilá engravida pela segunda vez e o nome do filho foi dado por Raquel também, que é Naftali. Ali começou então uma briga entre Lia e Raquel de quem ia ter mais filhos para dar para Jacó e assim achavam que iam ter mais atenção do seu marido. Então Lia pega a Zilpa, dá para Jacó para que ele se deite com ela também e Zilpa engravida e Lia dá um nome para o filho de Gade. Zilpa novamente engravida e Lia dá o nome do seu segundo filho de Aser. Em um determinado período ali na estação da colheita do trigo, Rubem volta com mandrágoras. E essa planta, na verdade, ela era uma planta afrodisíaca ligada à fertilidade. Então, Raquel pede as mandrágoras de Rubem e há uma discussão entre Lia e Raquel por ela querer as mandrágoras. E então Raquel negocia com Lia para que ela fique com as mandrágoras e Lia se deite naquela noite com Jacó. E aí Lia chama o marido e então ela engravida novamente e concebe Issacar. Mais uma vez Lia engravida, então ela concebe o seu sexto filho e coloca o nome dele de Zebulon. E depois ela tem uma filha que é chamada de Diná. Significa controvérsia sobre direitos. E Raquel orava para que ela se tornasse fértil também e pudesse ter um filho de Jacó. E então Deus ouve a oração de Raquel, se inclina para favorecê-la e ela dá à luz a José na velhice de Jacó. E José era muito amado por Jacó por ser seu filho da velhice. Depois do nascimento de José, Jacó vai pedir para Labão liberá-lo do serviço ali a ele, porque ele queria voltar para a terra de Isaac, seu pai. E Labão, então, vendo que Jacó era muito próspero, ele pede para que Jacó continue trabalhando para ele, separa as suas ovelhas e cabras por características, e então Jacó fica trabalhando para ele por um tempo, para que deixasse ali algo para Labão. Só que foi combinado que determinadas ovelhas e determinadas cabras que nascessem iam ficar com Jacó e determinadas ovelhas e cabras que nascessem ficariam com Labão. E Deus favorecia Jacó e aí Labão invertia as características e Deus invertia e fazia com que aquelas características que sempre eram escolhidas para Jacó nascessem dos animais. Então Labão tentou ali enganar e tirar vantagem de Jacó, mas aquele momento Deus não permitiu, porque Deus já estava começando com o seu plano, já tinha tratado Jacó e já ia tirá-lo daquele lugar. Então Jacó fala com suas esposas que ele queria sair de lá, ele já tinha trabalhado muito para o pai delas, e elas até estavam já aborrecidas com seu pai, porque elas se sentiram vendidas por ele para receber um dote. E elas então enxergam, na verdade, tudo que Deus entregou para Jacó como a sua herança. E elas escolhem partir com os seus filhos, junto com Jacó, e levam, logicamente, as suas escravas com os filhos que foram gerados delas também, que elas consideravam ser os seus próprios filhos, porque isso fazia parte da cultura. A serva era colocada para se deitar com o marido da senhora, mas o filho, na verdade, seria a propriedade da senhora, assim como a serva era a propriedade da senhora. Então, todos levantam acampamento, pegam as suas coisas e saem. E Raquel, ela acaba pegando alguns ídolos do seu pai. Aqui tem 3 teorias. Primeiro que esse termo ídolo, na verdade, é usado para objetos que representavam dados, contabilidade ou propriedade, documentos. Também era usado como ídolos do lar. E a outra ideia é que, na verdade, Raquel não estava levando nem documentos de registros, que ela pudesse usar como depois
uma forma de reivindicar a sua herança, nem ídolos, como se ela fosse uma idólatra, mas que ela estava querendo proteger o pai dela a respeito da idolatria por ter convivido com Jacó. São essas três teorias que estão entre os historiadores, pesquisadores e na literatura judaica, mas o que nós precisamos focar é que ela escondeu algo do pai e o pai foi atrás da caravana ali de Jacó para reclamar aquilo que foi roubado. E então Jacó fala, você pode procurar no meio de todos e em todos os pertences para ver se aquilo que te pertence está aqui. Se estiver, a pessoa que roubou, ela vai pagar com a vida. E ele não sabia que, na verdade, quem tinha pego os ídolos de Labão tinha sido Raquel. Então, ele vai em todas as tendas, vai atrás, não encontra, e quando ele entra na tenda de Raquel, Raquel está sentada e ela justifica não se levantar, dizendo que está no período menstrual, e na verdade ela estava ali escondendo os ídolos debaixo dela. E Labão sai, deixa Jacó ir em paz, mas no caminho dessa jornada de Jacó, ele descobre que Esaú, seu irmão, habita ali perto, e preocupado com a maneira como Esaú reagiria ao encontrá-lo, ele organiza as escravas com seus filhos à frente e coloca Lia com seus filhos e por último ele coloca Raquel com José. Aqui você já vê Jacó tratando, né, os seus filhos, querendo poupar Raquel e José, por isso coloca eles em último, coloca os filhos das escravas em primeiro lugar, querendo também poupar os filhos de Lia. E então ele vai de encontro a Esaú. Jacó continuou a sua jornada depois do encontro com Esaú, que deu tudo certo, foi perdoado. Jacó entregou presentes para Esaú, que queria rejeitar, mas acabou aceitando porque Jacó insistiu. E Jacó continuou a sua jornada, e no caminho entre Betel, quase chegando em Efrata, Raquel entra em trabalho de parto. E o parto dela foi muito difícil, traz à luz Benjamim, que quando nasceu recebeu outro nome da mãe. Ela deu o nome de Benoni, que significa filho do meu pesar, mas Jacó trocou para Benjamim. E então Bilá passou a cuidar de José e de Benjamim, que eram os filhos, né, da sua senhora, permaneceu ali junto com Jacó, com Lia e os outros filhos. E passados anos, José foi vendido, houve uma história bem triste em relação ao convívio entre os irmãos, né? O ciúme entre as irmãs Lia e Raquel gerou ciúmes também entre os irmãos e José, que tinha uma preferência ali do seu pai e que acabaram vendendo José. José passa uma história de 20 anos no Egito, acaba se tornando governador, mas isso tudo faz parte do plano do Senhor para proteger a família de Israel, que ia ficar ali resguardada da fome na terra do Egito. E Jacó se dirige para a terra do Egito com os seus descendentes, Zilpa e Bilá, apesar das duas não entrarem como matriarcas do povo de Israel, por conta do momento em que os filhos delas foram gerados. Eles pertenciam a Lia e Raquel. Mas na descrição de Gênesis 46, quando cita as 70 pessoas que foram junto com Jacó para o Egito, ali mostra que Zilpa e Bilá possuem juntas cerca de 23 descendentes. Dos filhos que Zilpa deu para Lia, 16 pessoas, e dos filhos que Bilá deu para Raquel, 7 pessoas. De Lia subiram 33 pessoas com Jacó para o Egito, e de Raquel 14 pessoas. Então, essas mulheres deixaram descendentes para Jacó. Estes 70 se multiplicaram em milhares de milhares em 400 anos, e após 430 anos, eles estão libertos do cativeiro e formam as 12 tribos de Israel. O interessante é que os nomes que foram dados para os filhos de Israel, que é Jacó, são nomes que
remetem ao Messias, a Jesus Cristo. E eu vou ler aqui para vocês. Rubem significa eis um filho, e Deus enviou o seu filho para nos salvar. Simeão significa Deus ouviu, e Deus ouve o nosso clamor e nosso pedido de perdão a Ele. Levi significa aquele que ajunta, que reúne. E em Isaías está profetizado que o Messias viria para reunir novamente o povo de Israel em um só povo, porque eles se dispersaram. Judá significa Deus seja louvado. E nós louvamos ao Senhor porque Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Issacar significa aquele que dá salário, recompensa. E Jesus, ele se entregou como o preço do resgate para que nós pudéssemos ser reconciliados ao Senhor. Zebulon significa aquele que habita, faz morada. Jesus diz em João que aquele que o ama e cumpre os seus mandamentos, ele habita no coração e o Senhor, Deus Criador, habita junto. Dan significa juiz e Jesus virá como um juiz com cetro de justiça, trazer juízo sobre todas as nações. Naftali significa minha luta e Jesus lutou contra a morte. E essa luta ela foi realizada pelo próprio Senhor. Jesus é o braço de salvação que foi enviado pelo Eterno para restaurar, resgatar e ser expiação dos nossos pecados para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Deus vivo. Gad significa fortuna. Aser significa felicidade. E Jesus é o maior tesouro. Através de Jesus nós podemos encontrar o tesouro do reino dos céus e através de Jesus nós temos felicidade plena diante do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. José significa frutífero e Jesus, ele é a videira que frutifica e multiplica os frutos para o reino dos céus. Benjamim é o filho da força ou filho da mão direita, que é justamente a mão de graça do Eterno. E o Senhor em Isaías disse que enviaria do seu braço a sua mão forte para trazer salvação para Israel. E também para os gentios, porque Jesus é a luz dos gentios. Então essas 4 mulheres foram muito importantes, porque foi através delas que os descendentes de Israel foram gerados e é através desses descendentes de Israel que o Messias veio. E a maneira como o Senhor age foge um pouco do nosso entendimento, da nossa mentalidade limitada, mas o Senhor é soberano e a gente vê que Ele deixa as pistas em toda a história, inclusive nos nomes dos 12 filhos de Israel que formam as 12 tribos de Israel, do povo santo do Senhor, povo eleito, primogênito do Senhor, que são os primeiros sacerdotes a revelarem o Criador de toda a humanidade para as nações. Que você tenha sido abençoado com todas essas informações e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!